Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão o nosso comentário sobre uma questão de concurso que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução dependendo do domínio que o candidato tiver sobre o assunto de intertextualidade. Um assunto que está ligado ao fato de que, para que ocorra o processamento cognitivo, ou seja, produção e recepção de um texto, recorre-se ao conhecimento prévio de outros textos. No caso dessa questão, esse nível de facilidade que ela vai ter dependendo do domínio que o candidato tiver do assunto, vai dar a esse candidato a grande vantagem de conseguir sacar o gabarito da questão o quanto antes, de modo que restará mais tempo disponível para resolver o resto da prova. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão de concurso que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução, dependendo muito do domínio que o candidato tiver sobre o assunto de intertextualidade. Um assunto que nós já abordamos em várias aulas aqui do canal. Para que ocorra o processamento cognitivo, ou seja, produção e recepção de um texto, recorre-se ao conhecimento prévio de outros textos anteriormente produzidos. Cada texto que é produzido faz um diálogo quase que inevitável com outros textos. Em outras videoaulas, inclusive, nós abordamos diversos tipos de intertextualidade. Intertextualidade estilística, temática, explícita, implícita e por aí vai. Quem quiser pode clicar no card que nós estamos disponibilizando agora para aprofundar esse assunto. Se por acaso você não dominar o assunto de intertextualidade, eu sugiro que assista essa videoaula até o fim, onde nós vamos abordar muitos tópicos desse assunto. A questão que nós vamos comentar pode ser de fácil resolução, dependendo do domínio que o candidato tiver sobre o assunto. Vamos entender. Segue um quadro. Instituto Federal do Sul de Minas, professor de ensino básico, técnico ou tecnológico, 2024. Sobre a intertextualidade e sua manifestação na produção textual, assinale a alternativa correta. A. Refere-se à presença de elementos formais ou semânticos de textos produzidos em uma nova produção textual. Ela pode ser indicada explícita ou implicitamente. Como recurso, amplia o sentido do texto, criando novas possibilidades e deslocando sentidos. B. Representa a relação entre diversos gêneros literários, como poesia e prosa. Ela ocorre exclusivamente quando um autor faz referência direta a outro autor, citando trechos de suas obras. C. É exclusiva da linguagem escrita e não tem relevância na produção oral. Ela ocorre quando um texto é traduzido para outra língua. D. É um fenômeno recente, surgido com a internet e as redes sociais. Ela se manifesta por meio de memes e hashtags. É um conceito abstrato que não tem aplicação prática na produção textual. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. A pergunta do enunciado é: qual a afirmativa correta sobre a intertextualidade e sua manifestação na produção textual? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura.
a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão, inevitavelmente vai ler as alternativas na ordem em que elas forem apresentadas na questão. Se o candidato dominar bem o assunto de intertextualidade, já vai sentir na alternativa A aquele cheirinho gostoso de gabarito. Um cheirinho que às vezes engana, como nós já mostramos em outras videoaulas. Então aí, depois de ler a alternativa A, o candidato vai ler as outras para conferir se de alguma maneira alguma dessas alternativas responde à pergunta do enunciado. Ou seja, se alguma outra alternativa fala corretamente sobre intertextualidade e sua manifestação na produção textual. E vai perceber que a menos absurda das 4 alternativas incorretas é a alternativa B, que nem por isso deixa de ser absurda. Então, como que essa questão é apenas uma das que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade, nossa sugestão é que, nesse momento, apenas marque uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julgamos ser o gabarito. Nesse caso, nós podemos atribuir um nível fácil de resolução. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Vamos começar lendo a alternativa A, na qual nós marcamos uma seta. O trecho que nós estamos destacando em vermelho é a própria definição de intertextualidade. Uma coisa que nós falamos anteriormente nessa mesma videoaula, ainda que em outras palavras. Nós dissemos que a intertextualidade é um conceito ligado ao fato de que, para que haja o processamento cognitivo, ou seja, produção e recepção de um texto, recorre-se ao conhecimento prévio de outros textos. Ou seja, é exatamente esse conhecimento prévio que vai permitir reconhecer esses elementos formais ou semânticos referidos por essa alternativa. Vejam então o que nós estamos destacando agora em vermelho. É verdade isso, que a intertextualidade pode ser indicada explícita ou implicitamente? Sim, a intertextualidade explícita ocorre, por exemplo, numa frase do tipo: como dizia Copérnico, a Terra não é o centro do universo. Reparem que nós mencionamos o texto originário de uma ideia que está sendo repetida. Por outro lado, intertextualidade implícita ocorre, por exemplo, numa frase do tipo: minha Dinda tem cascatas onde canta o curió. Uma frase do falecido apresentador Jô Soares, em que ele repete o estilo do poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias, sendo que agora Jô Soares está fazendo uma crítica à chamada Casa da Dinda, um verdadeiro paraíso fiscal construído com o dinheiro confiscado da poupança dos brasileiros. Vejam o que nós estamos destacando em vermelho agora. Não é verdade isso que a intertextualidade amplia o sentido de um texto, criando novas possibilidades e ampliando sentidos? Sem dúvida, quando percebemos a relação de semelhança entre um texto e outro anteriormente produzido, acabamos por ampliar o sentido desse texto. Ou seja, essa alternativa está corretíssima. Se alguma outra alternativa responder corretamente a pergunta do enunciado, a questão pode ser anulada. Mas vejam, por exemplo, a alternativa B, que eu diria que é a menos absurda das alternativas incorretas. Vejam, por enquanto, esse trecho que nós estamos destacando em vermelho. Um trecho que não deixa de estar correto, ainda que ele seja referente a um único tipo de intertextualidade. Só que essa alternativa se torna absurda com esse advérbio que nós estamos destacando agora. Exclusivamente.
Afinal de contas, essa maneira citada, o autor fazer referência direta a outro autor, citando trechos de suas obras, é apenas um dos casos de intertextualidade. A intertextualidade explícita é a que ocorre quando o autor faz a referência direta. Então, essa alternativa B está incorreta, não sendo, portanto, o gabarito da questão. As outras alternativas incorretas são mais absurdas ainda. Vejam a alternativa C, por exemplo. Desde quando a intertextualidade é exclusiva da linguagem escrita? Nada disso. Pode ocorrer em textos não verbais, por exemplo, como quadros, ilustrações. Dizer que não tem relevância para a produção oral é outro absurdo. Produção oral é aquilo que nós humanos falamos. E o que nós falamos contém o repertório de tudo que nós já lemos e ouvimos de outros interlocutores. O trecho que nós estamos destacando agora até que é verdadeiro, sendo que trata apenas de um dos casos de intertextualidade. Só que a alternativa como um todo é absurdamente errada. Logo, não pode ser o gabarito da questão. Agora vejam a alternativa D. Em especial, o trecho destacado é absurdamente errado. Afinal de contas, a intertextualidade não é um fenômeno recente. Ocorre desde antes até de o homem ter começado a ler e escrever. Tudo aquilo que se escreveu, desde lá os primórdios da humanidade, tinha relação com o que já tinha sido dito anteriormente. Ou pelo menos, se nós considerarmos a condição do homem primitivo, quando alguém pintou na parede de uma caverna uma figura que representava um animal, estava de alguma maneira relacionando isso com a imagem desse animal. Imagem essa que não deixava de ser um texto não verbal. Então, se isso acontecia com o homem primitivo, com o homem moderno, a espécie Homo sapiens, mais ainda, então é um absurdo se dizer que a intertextualidade é um fenômeno recente, porque na verdade surgiu na pré-história. O resto dessa alternativa, ou seja, a parte não destacada, está correta, porque de fato ocorre intertextualidade em memes e hashtags. Só que essa alternativa como um todo é absurdamente incorreta, logo ela não é o gabarito da questão. Quanto à alternativa E, a intertextualidade, de fato, é um conceito abstrato, só que tem tantas aplicações na produção textual que chega a ser difícil enumerar essas aplicações. O simples fato de termos que nos adaptar a um contexto quando nós produzimos um texto é uma das muitas aplicações que a intertextualidade tem na produção textual. Então essa alternativa também é absurda e a alternativa A é a única que responde corretamente a pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, aqueles que dominarem o assunto de intertextualidade tendem a sacar o gabarito já depois da primeira leitura. Se por acaso você não dominar o assunto de intertextualidade, o comentário que nós fizemos sobre essa questão pode dar uma ideia quase que geral do assunto. E nós aconselhamos que você assista essa videoaula como um reforço e também as outras videoaulas da playlist de intertextualidade. Sobre a prova da qual tiramos essa questão, continha assuntos muito mais complexos, como a parte de legislação e mesmo a parte de conhecimentos específicos, que inclui a questão que nós comentamos, inclui algumas questões que nós aqui do canal nem teríamos como comentar. Questões ligadas, por exemplo, à filosofia. Então o ideal é que questões como essa que nós acabamos de comentar tenham o gabarito sacado quanto antes, para que sobre tempo para se resolver questões mais complexas. Ainda vou voltar a dizer uma coisa que eu falo em várias videoaulas aqui, principalmente naquelas em que eu comento questões
de concurso e até de vestibular. Por mais que uma questão pareça ou até seja fácil, o candidato não pode de modo algum deixar se levar pela pressa. Do contrário, ele pode cair em armadilhas que algumas questões contêm. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um papo cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage no Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.